Caras amigas, amigos, membros da nossa entidade Bnei Brit, da nossa comunidade, da nossa sociedade. Hoje, esta noite em especial, ao pôr do sol do dia 15 do mês de Adar, de 5.782, 16 de março de 2022, estamos a lembrar e celebrar um dos mais expressivos momentos de nossa história judaica, a nossa perpétua festa de Purim. Convidamos rabinos, nossos eternos amigos, para nos brindarem com a sua mensagem sobre a importância de lembrarmos e celebrarmos Purim, mesmo nos dias preocupantes de hoje. Celebrarmos e lembrarmos, por todos os tempos e gerações, de um fundamental evento que ocorreu no quarto século antes da Era Comum, portanto, há cerca de 2.500 anos. Agradecemos a todos os rabinos pela sua pronta colaboração em mensagens de grande valor a todos nós e a toda a humanidade. Shalom, Hak Purim Sameach. Estamos momentos antes da festa de Purim e várias mensagens podemos extrair da festa, entre elas as aparências dos fatos históricos e políticos às vezes nos enganam. E nós, inspirados no relato do rolo da Esther, da Megilat Esther, encontramos algo que abalou a mídia do Império Persa. O rei Ahasverosh, influenciado por seu ministro Memucan, que nada mais era que o Haman, decide executar a pena máxima na rainha Vashti, pois ela se recusou de vir despida na frente do rei e de todos os convidados. Isso causou um espanto, mas o espanto não ficou aí. Dias depois, Bigtan e Teres, dois ministros de confiança do rei Ahasverosh, planejam uma conspiração e aí tudo é descoberto. E tanto no primeiro episódio, no segundo episódio, fez um barulho muito grande. Afinal de contas, uma monarquia que imperava em 127 nações, o rei acaba de executar a rainha e executar dois ministros. As aparências dos fatos enganam. Logo depois, Haman é promovido e uma campanha antijudaica é realizada. E no final, no lugar de Vashti vem a Esther, no lugar de Bigtan Vateres sobe Mordecai e ambos derrotam a política antijudaica. Venaaforhu, a festa de Purim, nos ensina, quando você estiver olhando como nos dias de hoje, fatos históricos e políticos, saiba que elas podem enganar. Por detrás está a salvação, por detrás virá momentos de alegria e bonança. Desejo a toda a comunidade judaica Purim Sameach e que aprendemos com o rolo da Esther enxergar dentro dos fatos aonde está a mão divina, a mão de Deus, como nos dias anteriores, assim veremos nos dias de hoje. Purim Sameach! Shalom. Às vésperas de Purim, sempre se fazem oportunas umas palavras de reflexão, de análise, extraindo uma lição fundamental para nós no nosso cotidiano. Mas ainda neste ano, nos acontecimentos globais que nós vemos. De fato, a história de Purim é bem oportuna. A história de Purim nos conta que o arqui-inimigo Amã, ele decidiu exterminar o povo de Israel num dia só, no dia 13 de Adar. Mas nós, como vemos, no dia 13 de Adar, temos no nosso calendário o jejum de Esther. E comemoramos Purim no dia 14. E muito interessante e intrigante. Por quê? Nossos sábios nos ensinam
que, como diz a própria Megilat Esther, no próprio texto consta que nós comemoramos o dia Asher Nachu Baem HaYehudim Ema Me'oibeihem, no dia no qual os Yehudim eles descansaram, o dia de paz, o dia de simplesmente descanso. Não há guerra. Nós não evocamos, não comemoramos a luta, a guerra, a invasão, simplesmente o ódio. Bem pelo contrário. Nós comemoramos, e a característica do nosso povo, a paz. O dia seguinte, quando já terminou todo o problema, comemoramos justamente a paz. Essa paz tão desejada, essa paz que nós mencionamos a cada dia e a cada instante, quando simplesmente nos cumprimentamos uns aos outros com um simples Shalom, paz. Que seja paz aleinu val kol Israel, paz no mundo todo, e se Deus quiser, a mais verdadeira e duradoura paz com a vinda e revelação de Mashiach, em breve nossos dias. Amém. Chag Purim Sameach para todos. História real, eu escutei de um amigo meu, um rabino do Arachin em Israel, da instituição de Kiruv, Arachin, na terra de Israel. E esse rabino tem um programa na rádio, tem um programa que ele conversa com os ouvintes na rádio, e as pessoas ligam e contam as suas histórias para o rabino. Histórias pessoais, histórias de milagres que elas vivenciaram. E uma das histórias que esse rabino escutou de um ouvinte e ele me contou, e que eu fiquei arrepiado, inspirado e motivado, e por isso que eu estou compartilhando ela com vocês, foi a seguinte história de um homem que ligou para a rádio e compartilhou a história de sua vida. Ele contou para o rabino que ele começou a sentir dores, dores atípicas, dores fortes. E essas dores fizeram ele no médico, o médico receitou exames e ele descobriu que ele tinha a Mahalá, aquela doença. Quando eu falo a doença não é o vírus corona, é aquela doença grave que eu não quero falar o nome dela. Vocês sabem qual é. Quando ele ficou sabendo que ele está doente, Bamahalá, ele foi conversar com o rabino dele. Ele foi abrir o coração para o seu rabino. E quando o rabino escutou o seu dilema, o rabino compartilhou com ele um hidush, uma explicação da Megilat Esther. E o rabino perguntou para ele, você sabe por que a rainha Esther, ela esperou até o segundo banquete para acusar o Aman e falar, Ish tsar ve'oyev Aman araz, e desmascarar ele na frente do rei Ahasverosh? Por que ela não fez isso no primeiro banquete? Por que ela esperou até o segundo banquete? E sabem a resposta? Então, o rabino dele compartilhou com ele a seguinte lição. A rainha Esther, por mais tzadiká que ela era, por mais espiritualizada que essa mulher era, o Aman, no primeiro banquete, ele estava com uma alegria em seu coração única. Ele estava muito feliz, ele estava orgulhoso, ele estava feliz, ele estava alegre, ele estava besimchá. E contra aquele estado emocional de alegria, olha como a alegria é importante nas nossas vidas. Olha como a simchá nos protege. Mesmo que ele era um Amalek, mesmo que ele era Mizera Amalek, a rainha Esther não conseguiu vencê-lo no primeiro banquete, porque ele estava alegre. Olha a força da alegria. Ela teve que esperar o segundo banquete, quando ele foi a ver Bechafuirosh. Estava tão alegre como no primeiro, aí sim ele ficou vulnerável. Sem a alegria a gente fica vulnerável. E ela conseguiu vencer o Aman. Quando aquele homem escutou isso da boca do seu Rav, naquele momento de fragilidade, ele abraçou aquela explicação. E ele decidiu que a partir de então ele vai viver sempre besimcha. Não importa o estado de saúde que ele se encontra, não importa, aconteça o que acontecer, ele sempre estará besimcha, ele sempre vai tentar enxergar tudo pelo prisma positivo e sempre vai se esforçar para ficar feliz e nunca com medo, nunca com pânico, nunca com tristeza, nunca com depressão. Ele abraçou esse pensamento, ele abraçou essa filosofia, transformou ela em ações e ele contou para o rabino, ao vivo, na rádio, que ele se curou da Mahalá. Olhem a força que a alegria tem. Mitzvah gdolá, lihiot besimcha, tamid. A festa de Purim é uma das mais divertidas do calendário judaico. Nós nos fantasiamos, comemos, bebemos, dançamos e nos alegramos. Mas quando olhamos de forma atenta para a história da rainha Esther, essa não é uma história divertida ou engraçada. É uma história que fala
sobre o antissemitismo milenar que acompanhou nosso povo no passado e que, infelizmente, continua acompanhando nos dias de hoje. Purim é um alerta que acontece de maneira leve e bem-humorada, mas que fala de algo muito sério e muito profundo. Precisamos continuar contribuindo para um mundo em que não haja invasão de um país sobre o outro, que não haja guerra, que não haja antissemitismo ou discriminação contra qualquer povo. E aí sim, o carnaval, a festa, a alegria, a dança, a música, poderão um dia ser de fato engraçados. Desejo a você e a sua família Purim Sameach. Obrigado a Bnei Brit pelo convite de participar dessa forma virtual na celebração de Purim. Hag Sameach. Queridos amigos da Bnei Brit, que honra estar com vocês hoje. Teremos uma festa, talvez a festa mais incrível que a gente tem no ano, chamada Festa de Purim, onde o nosso povo passou por um milagre revelado muito, muito grande, um milagre onde queriam exterminar o nosso povo e, por fim, terminamos sendo salvos pelas mãos de Hashem. As pessoas costumam dizer que a festa mais importante do ano é a festa de Yom Kippur. Nossos sábios, eles fazem uma mexida na palavra. Se vocês prestarem atenção, a gente fala Yom HaKippurim, um dia como Purim. O que quer dizer um dia como Purim? Um dia que ele é quase igual ao Purim. Então falam os sábios o seguinte: o Yom Kippur, que é considerado o dia mais importante do ano, ele é quase igual à festa de Purim. E pode ser uma coisa dessas? Acabamos de falar que Yom Kippur, as pessoas falam que é o mais importante do ano. Mas Yom Kippur, as pessoas sentam, rezam, e elas realmente estão muito mais focadas no medo, olhando o livro da vida, preocupadas com o que vai ser o ano que vem, querendo que Deus desculpe os pecados. Mas quando a gente chega numa festa como Purim, onde o nosso único propósito é se conectar, estarmos felizes, mostrarmos para Hashem, a gente não tem medo de nada, ao contrário, a gente está querendo estar junto dele, ajudando os outros, fazendo matanot laevionim, ajudando pessoas carentes, mishloach manot, entregando presentes, sacolinhas com alguma comida para amigos, para pessoas conhecidas, fortificando o elo, a amizade entre todos nós. É uma festa que nós fazemos coisas com carinho, com amor. E isso é o que tem um Purim de tão especial. Vamos lembrar, está começando esse mês, já agora, quinta-feira. O clima já está de festa. Mishenech nas Adar, Marbim Besimcha. Quando a gente começa o mês de Adar, a gente já está feliz. E estamos começando assim. Que tenhamos todos um mês maravilhoso, de muita alegria, coisas boas, festas, todos juntos, como falamos, cumprindo todo o propósito da festa de Purim, sem bebida, sem exagero, sem besteiras, mas muita, muita felicidade. Felicidade com propósito, propósito de união, e que estejamos todos juntos o mais breve possível, dançando aqui em Jerusalém, como dizia Titkeno, amém. Um beijo grande e Purim Sameach para todos vocês. E eu estou vindo aqui felicitar e agradecer os trabalhos prestados para a comunidade judaica e para a comunidade Brasil pela Bnei Brit. Trabalho esse maravilhoso que zela pela paz, pela liberdade do ser humano. Nós hoje vivemos um período de guerra onde seres humanos não são capazes de entender uns aos outros. A Bnei Brit luta diariamente pela paz de seu povo, pela paz do povo de Israel, pela paz do povo brasileiro, pela comunidade israelita de São Paulo, do Brasil, do mundo inteiro e pela sociedade brasileira. A festa de Purim marca a liberdade do povo de Israel das perseguições. Assim, nós do povo de Israel desejamos ao mundo inteiro para que tenhamos liberdade, paz entre as nações, respeito mútuo e só alegrias. Purim Sameach, que a festa de Purim venha
traga alegria, paz para o mundo todo. Obrigado, Bnei Brit. Olá, meu nome é Marcos Perlmutter, sou rabino do Centro Israelita aqui em Porto Alegre. Purim é uma festividade muito importante para o povo judeu, ao mesmo tempo que ela é uma das festividades mais felizes e alegres que nós temos. É uma festividade que nos lembra da possibilidade de poder perder a nossa identidade em conjunto, obviamente, com as nossas vidas. É uma festa que hoje é muito relevante porque tem muito a ver com a búsqueda da nossa sobrevivência e da possibilidade de a gente continuar exercendo a nossa forma de vida judaica, a vezes num mundo no qual existe antissemitismo, no qual ainda existem pessoas que nos odeiam e que fazem de tudo para a gente não poder continuar sendo judeus. Então, hoje é um dia de celebração, de alegria, de que conseguimos, através da Rainha Esther, através do Mordecai, seguir sendo quem somos e uma luz verde para a gente continuar nesse caminho. Hag Sameach para todos. Megilat Esther nos relata que o nome Purim deriva da palavra pur, que significa, na língua acadia, lançar sortes, como acontecia na antiguidade, a partir de uma pedra em forma de dado, em que se lançavam sortes. Tudo parece ser lançando sortes na história de Purim. Tudo parece que acontece pelas decisões humanas. De fato, Deus não se manifesta de modo algum na trama da Megilat Esther. Como está escrito no livro de Provérbios, que diz: Behei kiutal et agoral ume Adonai kol mishpato. A sorte é lançada no seio materno, mas sua decisão cabe ao Eterno, cabe a Deus. E talvez uma das mensagens, das múltiples mensagens da festividade de Purim, seja precisamente que, apesar que Deus pode parecer que se oculta, pode parecer oculto, no final das contas, podemos ficar sempre confiantes que Deus está aí, que Deus está no comando, marcando sempre o norte dos acontecimentos. Purim Sameach para todos, para todas. Hag Purim Sameach e grande abraço aqui desde Curitiba. Queridas irmãs, queridos irmãos, Hag Sameach, estamos no mês de Adar, o mês mais alegre do calendário judaico, onde comemoramos Purim. Purim tem como mais importante a leitura da Megilat Esther, que realça a história da Rainha Esther, que é ajudada pelo seu tio Mordecai. Através da Rainha Esther, gostaria de homenagear a todas as queridas irmãs, logicamente, pelo seu trabalho, mas também queria ressaltar o trabalho das Shluchot, lá na Ucrânia, que estão justamente hoje salvando os nossos irmãos que estão lá e propiciando a eles saírem para um lugar melhor e, na maioria das vezes, para Israel. Então, queria somente homenagear as irmãs e essas Shluchot através da Rainha Esther.